E o governo nesse sentido, a produção cafeeira existia, a produção cafeeira era significativa. E o governo, de certa forma, ele vai adotar a partir da década de 40, Dom Pedro II, algumas leis, algumas atitudes consideradas, de certa forma, protecionistas, que valorizavam, que tentavam valorizar e dar um certo incentivo, pelo menos um ensaio de incentivo à industrialização no Brasil aqui na década de 40. Por quê? E isso vai representar, inclusive, um atrito de Dom Pedro II com esses produtores de café. Dom Pedro II vai instituir aqui, em 1844, a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco era um imposto, uma barreira alfandegária, beleza? Que colocava uma taxa, né, que variava aqui de 30% ou 60% sobre os produtos importados. Você vai comprar um produto lá fora, 30% de imposto sobre o produto que não tinha um similar aqui no Brasil. Como assim? Pô, eu quero comprar um sapato, né? Eu quero comprar um sapato da Inglaterra. Então, se eu vou comprar um sapato da Inglaterra e o governo brasileiro entende que ele não consegue te ofertar um produto similar, ele não produz sapato, o Brasil não produz sapato, eu vou pagar uma taxa de apenas 30%, apenas 30% sobre esse produto. Só que se eu for comprar um sapato e tiver sendo produzido sapato aqui no Brasil, ou seja, você poderia comprar um sapato nacional, o governo vai colocar uma taxa diferente, de 60%. Ele não está te proibindo, cara, de comprar sapato inglês. Só que ele está falando, velho, tem aqui, compra daqui. Por que você quer comprar lá de fora? Eu não vou te proibir, mas eu vou encarecer esse produto. O que o governo está querendo fazer com isso? Incentivar o consumo interno, aquecer o mercado interno. Então, isso, na verdade, de certa forma, acabava dando um incentivo a uma tentativa de produção industrial na década de 40 que não foi para frente, velho. Esses caras aqui, velho, o café e todos os responsáveis pela produção cafeeira comandavam a política brasileira, inclusive com várias relações importantes com Dom Pedro II, e pressionaram rapidamente para que essa tarifa Alves Branco não fosse valorizada, não fosse colocada como um destaque da economia brasileira. Só que, mesmo diante dessa pressão dos produtores de café, a gente vai perceber que tinha alguém que não gostou nada dessa atitude. Quem era? A Inglaterra. Por quê? Olha só, acabei de falar para vocês, se você for comprar um produto em inglês, eu vou colocar uma taxa de 30% ou 60%. O inglês não quer isso. O inglês quer vender. O inglês precisa vender. Revolução Industrial, cara, aumentar o mercado consumidor. A Inglaterra não gosta nada dessa tarifa Alves Branco. E pouco tempo depois, um ano depois, a Inglaterra vai implementar uma lei que vai ser exatamente uma resposta a essa tarifa Alves Branco, que foi a Bill Aberdeen, que determinava o seguinte, presta atenção, olha para mim, a Bill Aberdeen determinava que a Marinha Inglesa ela teria autorização para aprisionar e até abater, né, afundar navios que estivessem carregando escravos e ainda poderia julgar os traficantes responsáveis que estavam ali comandando esse navio. Velho, a Inglaterra, de cara, ela dava uma resposta à tarifa Alves Branco, era uma resposta ao governo brasileiro. Por quê? Porque a Inglaterra está há muito tempo defendendo o fim da escravidão. E não só o Brasil mantinha o regime escravocrata, como dificultava o consumo de produtos ingleses com a tarifa Alves Branco. Aí o inglês falou, pô, Dom Pedro, você tá de sacanagem comigo. Eu tô há maior tempão forçando o fim da escravidão, pressionando acabar com a escravidão, e você, além de não acabar com a escravidão, ainda dificulta que o brasileiro consuma os meus produtos. E aí a resposta foi exatamente essa lei Bill Aberdeen. E Dom Pedro II, velho, o cara era muito habilidoso nesse sentido. Politicamente ele ficou assim, cara, o que eu faço? O inglês está me pressionando. Sem dúvida alguma, essa atitude, a Bill Aberdeen, pode dar um prejuízo muito significativo para esse tráfico de escravos. O que eu faço? Ao mesmo tempo, eu não posso acabar com a escravidão. Ele tinha uma galera aqui, ó, que ele tinha que dar conta. A produção cafeeira e, consequentemente, os barões do café que eram aliados políticos de Dom Pedro II. O que ele faz? Fica de um lado, vai para o outro, fica em cima do muro. E aí, um tempo depois, em 1850, a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz entrando em vigor aqui no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz era exatamente essa resposta de Dom Pedro II, que ao mesmo tempo
mantinha o sistema escravocrata, beleza? Mas, de certa forma, tinha um impacto significativo no uso dessa mão de obra escrava. Por quê? A Lei Eusébio de Queiroz, ela acabou com o tráfico internacional de escravos. A partir de 1850, beleza? Não poderia mais entrar escravos aqui no Brasil. A escravidão não acabava, internamente continuava, mas não poderia entrar escravos a partir de 1850. Não poderia ou não entrava, velho? Não poderia. Entrava, velho, contrabando existe há muito tempo, continua existindo. Mas, pela lei, legalmente, não poderia entrar escravos. A gente vai perceber duas consequências da Lei Eusébio de Queiroz. Primeiro, se eu falo para você que não vai chegar mercadoria nova, beleza? Se não vai entrar novos escravos aqui, a mercadoria que eu tenho, o preço dela vai subir. O preço do escravo dispara. Por quê? O consumo, a negociação interna, ela continua. Então, o cara aqui do Rio poderia comprar um escravo de um proprietário lá de Pernambuco, só que o preço, é óbvio, vai ficar muito mais alto. E aí, alguns produtores, alguns proprietários de terras começaram a perceber, cara, tá muito caro isso. Acaba não sendo mais viável investir tanto numa mão de obra que pode te dar um prejuízo logo depois. E aí alguns começaram a perceber que a mão de obra imigrante seria muito mais vantajosa economicamente. O Brasil já começa, né, na década de 50, né, muito diferente do que muita gente pensa, que o Brasil só começou a aceitar a vinda e a promover a vinda de imigrantes europeus aqui depois da Lei Áurea, depois do fim da escravidão. Pelo contrário, já na década de 50 já tinha uma galera se dedicando à substituição da sua mão de obra, da mão de obra escrava africana para a mão de obra imigrante europeia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aqui esse conteúdo, espero que tenha sido proveitoso para vocês, produtivo. Continuem papirando, continuem se dedicando. Não esqueçam, beleza, de seguir aí as nossas redes sociais, de compartilhar as redes sociais da Audi, beleza? E não esqueça que você pode transformar o mundo através da educação. Falou, galera? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.